objetivo de vida, isso é muito bom, certo? Eu acredito que, eu acredito realmente que vocês têm grandes chances de passar, porque vocês estão aqui no sábado de manhã, isso já quer dizer muita coisa. Não estou dizendo que vocês não passam só por estarem aqui, mas o fato de estarem aqui já significa muitas outras coisas, que provavelmente vocês estão batalhando mesmo para conseguir passar nesse Enem. Já começaram cedo, né? A maioria, isso é bom. Significa que vocês começaram agora, né? Estão levando tranquilo para ver como é. E ano que vem vocês já vão perceber que não vai ser mais tão difícil como seria se vocês começassem do nada. Então, já antes de começar a aula, eu vou apresentar aqui uns links. Eu acredito que os outros professores talvez já tenham mostrado também, mas não custa mostrar de novo. E depois uma dica. Uma dica. Todos vão fazer Enem, né? Porque tem dicas também para a UFSC. Acho que a UFSC, não sei se a UFSC hoje é 100% Enem, mas se não for, se ela levar um pouquinho da prova dela, ela tem umas dicas para a UFSC também. Beleza? Então, deixa eu mostrar aqui a minha tela. Olha só, aqui, ó. Esse primeiro link é o link que eu acredito que vocês já tenham sido apresentados para ele. Se não for, não serão. Deixa eu tentar copiar aqui. É onde ficam as apostilas, para vocês terem acesso. Certo? Deixa eu olhar no chat aqui. As apostilas para vocês terem acesso ao material. Não o meu material, material do cursinho de modo geral, né? Principalmente de física. Esse outro site aqui é para quando vocês tiverem dúvidas, as questões que nós resolvemos aqui, algumas delas estão lá, nem todas, que é no meu canal do YouTube, tá bom? E lá tem isso e tem outras coisas também, né? Tem coisa boa para estudar, tem coisa que não tem nada a ver. Tá bom? Então vocês foquem no que tem a ver para estudar, certo? A maioria é para estudar. Vão em canais lá, só tem um Enem, né? Vai lá, assiste, e certo. O que eu falei para vocês que a gente vai fazer? Eu vou passar uma dica. Por exemplo, vocês vão fazer o Enem. Vocês sabem me dizer quantas questões caem em cada dia do Enem e como de alternativas? E se já falaram isso para vocês também? Se não, a gente faz um médio aqui, um chute, e aí a gente vê o esquema. Olha só, o que eu quero fazer com para vocês? Vamos supor que no Enem caiam 90 questões, certo? 90 questões. Vamos supor que cada questão. Que coisa feia, né? Vamos supor que cada questão tenha 5 alternativas: A, B, C, D e E. Certo? Isso significa que existe um número fixo. Tá? Existe um número fixo de alternativas. Por que eles fazem isso? O cara não chutar tudo lá e passar. Nem chutar tudo B e passar. Então, se você fizer essa divisão, você vai ter 18 questões A, B, C, D e E. Sempre. Tá? Eles fazem isso justamente, vou chutar tudo A. Não tem problema, chuta tudo A, você acertou 18. Você chutar tudo B, acertou 18. Então, vocês têm, acho que vocês já sabiam isso, não sabiam? Já, né? Então, tudo bem. Se eu falar que você já sabe, vocês avisam que você já sabe. Mas isso agora por que isso é importante? Né? Vamos supor, o cara que estudou, certo? Mesmo que tu estude bastante, tu não vai conseguir saber tudo da prova, assim, é muito difícil. Então, você ficou em dúvida em umas questões lá. Mas vamos supor que você já conseguiu fechar o A, B e o C aqui. Esses aqui já estão tudo com 18. Mas o D tem 23 e aqui tem bem menos a letra E. Então significa que tem alguma coisa errada aqui.
né? E aí você vai pegar aquelas que tu não tem certeza e joga pro E para completar 18 no D e ficar 18 no D. Eu sempre fiz isso e me ajudou bastante, assim. Já, inclusive, a última prova que eu fiz, que foi a da... Na verdade, eu fiz duas provas juntos, né? Na época, quando eu estava dando aula lá em Florianópolis, eu fiz uma prova para o IFSC para fazer engenharia mecatrônica, engenharia eletrônica, e fiz a prova para dar aula aqui no IFC. E eu usei esse esquema. E aqui estamos nós, né? E passei lá na engenharia eletrônica também, sabe, usando esse esquema. E quantos anos sem estudar outras coisas? Biologia, português, geografia, história, sabe? Sem estudar isso. E usando esse esquema lá no IFES que eu fiquei em 13º, né, na prova que eles fizeram, que não é o Enem. Eu só sabia física, né, cara? Que é o que eu dou aula. Né, e sabia mais ou menos ainda, porque a gente não sabe tudo de física ainda, né? Pode errar umazinha, duas ali, por falta de atenção. E tirei em 13º, tu acredita? E olha que eu sou formado, meu ensino médio, ele é público, né? Eu sou formado no Cefet, o atual IFSC também, né? Na época era Cefet. E como eu estava sem fé nenhuma que eu ia passar, que fazia tempo que eu não estudava, eu me inscrevi por cotas, para vocês terem ideia. Porque eu tenho direito a cotas, eu me formei em colégio público, né? E a minha colocação me tirou das cotas, me botou na ampla concorrência automaticamente. Não é que eu sou pá, o cara. Não, eu segui o esquema, entendeu? Eu fiz esse esqueminha, analisei, olhei. Imagina, biologia eu não sei nada. Português, quanto tempo? Geografia, história, eu não vejo mais isso, né? A única coisa que eu sabia ali que eu podia me garantir um pouco era matemática e física, nem química, né? Aquela parte de química orgânica, esses negócios, a gente não vê mais nada, a gente vê uma coisinha ali de física misturada com a termoquímica. Então, esse esquema ajuda bastante, tá? Só para vocês saberem. E agora a aula é essa. E eu não vou ver mais vocês, porque eu vou estar vendo a tela. Então, vocês me avisem caso alguma coisa acontecer por áudio, certo? Certo. Esse aqui é o meu link no YouTube, se vocês quiserem assistir, tá? Tem tem uma aberturazinha lá. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Ele abriu no próprio coisa. E aí, Enenzeiro? O Enem tá chegando, hein? Enenzeiro. Mas nada de desespero. Estamos aqui para... É só um resumo de algumas aulas que tem lá, né? É isso aí, gurizada. Eu tentei caprichar um pouquinho, fazer uma ediçãozinha meio ali, né? Com o que a gente tem. Então, se vocês quiserem, tá lá. E é tudo aula. Eu não gosto muito de aula mastigada, entendeu? Vocês vão ver ali que tem lá. Questão do Enem, 3 minutos para resolver. Uma questão grandona. Então, a ideia é que se for muito rápido, tu pare, volte, vai vendo, né? Se quiser ir direto, vai direto. A ideia de hoje é a gente começar com uma questão um pouco mais trabalhosa e ir em direção a uma questão mais simples. Tá? Essa aqui é uma questão que caiu no Enem que é um pouco mais trabalhosa. Então, para falar sobre ela, primeiramente, eu vou passar um pouco do conteúdo que vocês precisam saber para fazer ela, ok? Então, vamos apagar aqui. O que vocês precisam saber para fazer essa questão? O tão amado e idolatrado MRU e MRUV. MRU e MRUV. Me perdoem pela letra, mesmo apesar de 2 anos dando aula na pandemia, eu não consegui aprender a escrever nessa mesinha. Ela é difícil de escrever com uma letra bonitinha. O MRU, então vamos fazer bonitinho aqui. O MRU é o seguinte, ele basicamente é uma equação.
Basicamente é só uma equação. Não custa revisar, que é o sorvete. ΔS, P vezes T. O que é o ΔS? ΔS é outra equação. Tudo que tem delta na frente é final menos inicial. Inicial. Certo? Então é a variação. Você está caminhando numa rua bonitinho, você sai do início e vai para um fim. Então, se você sai do número 2 e vai até o número 5, isso significa que você andou de 2 até 5. Como é que você faz? 5 menos 2. O que você fez? Final menos inicial. 5 menos 2. É isso que é o delta. Tá? Isso que é o sorvete. E como o delta é aberto, você pode misturar. Em vez da gente escrever inicial, para ficar mais compacto, a gente bota um zero aqui. S0, S inicial. Então, em vez de botar um I, a gente coloca um zero. Certo? S0. E o S final, não precisa escrever final, porque já está subentendido. Se um é o inicial, o outro é o final. Se juntar essas duas equações, você vai ter a equação horária do espaço S igual a S0 mais V vezes T. Essa é uma função. Inclusive, lá tem um videozinho bem rapidinho explicando para que serve função, gráfico e tabela, tá? Então, é bem interessante, galera, bem simples, assim, sabe? Eu tentei ser o mais simples possível. Basicamente é isso, tá? Se caírem gráficos, o gráfico no MRU, quando nós trabalhamos com V por T, ele é uma constante. A velocidade não altera, por ser MRU, movimento retilíneo uniforme, certo? Quando nós trabalhamos com ΔS, o S varia. Então, ó, a galera tá perguntando aí no fundo, aí, a cachorrada aí tá empolgada. ΔS é uma reta subindo ou descendo, tá? Você pode subir ou descer, não tem problema. O que acontece no vestibular, né? Eles misturam as coisas, né? Eles normalmente colocam dois gráficos, não só. Ele pega aqui, coloca um aqui, coloca outro aqui, assim, certo? E aí ele pergunta o ponto de intersecção, tal. Ele pode misturar. Mas o que é importante vocês definirem é o seguinte: vocês olham para esse gráfico e vocês identificam, é uma reta. Se ele é uma reta, é essas equações que eu vou usar. Sorvete. Certo? Se eu vejo uma velocidade assim, uma reta, como está aqui, eu sei que ele é um gráfico de MRU. Eu vou usar o quê? Sorvete. Não entendendo? Gráfico, reta, MRU, sorvete. Gráfico, reta, MRU, sorvete. É uma coisa que está ligada à outra. Tá bom? Se o vestibular for mais exigente, ele botaria uma misturada aqui, mas o Enem não chega por esse ponto. Cara, eles estão muito empolgados hoje. Só, meu Deus. Tu vê que eles ficam quietos até a hora da aula, né? Eu acho que eles escutam eu falando e ficam enlouquecidos. Cara. Isso pode. Sempre foi assim. Na pandemia, eles participaram de todas as aulas. Então tá, sorvete do MRU. E agora vamos para o MRUV. O MRUV, ele agrega um pessoal na família, né? Mas esse que era o S igual a S0 mais V vezes T, ele vai acrescentar um membro na família. Primeiro vai acrescentar um zerinho aqui, que agora vai ter duas velocidades, porque agora é M, movimento retilíneo uniformemente variável. Ele varia a velocidade. Agora é a minha. Essa é a minha. Mais a T ao quadrado sobre 2. Tá? A gente chama de sorvetão. O que mudou aqui? Agora tem a velocidade inicial, que antes não tinha, e agora entrou a aceleração. Quais são as outras pessoas da família? Temos os vermes voadores atacam a Terra, ou vovô e vovó ainda tentam, ou vovoate, né? Ou vovô atômico, qualquer coisa.
Por que, galera, que é interessante fazer essas analogias com números, com frasezinhas? Porque o Enem não te dá nenhuma equação dessa. Ele não dá. Né? Então, sempre é interessante tu dar um jeito de tu memorizar. Se tu não quer decorar V igual a V0 mais AT, decora vovoate, ou vermes voadores atacam a Terra, se tu é nerd, né? Ou vovô e vovó ainda tentam, ou vovô atômico, beleza? E depois nós temos aqui a outra equação, que é vermes voadores 2 atacam as pirâmides sagradas, né? Tu tem um vermes voadores atacam a Terra e fez sucesso, lançou 2. Vermes voadores 2 atacam as pirâmides sagradas. Ou se tu curtiu o vovô e a vovó, né? Que vovô e vovó ainda tentam. Aqui a gente pode falar que vovô namorou vovó mais 2 amigas suas. Tem várias frasezinhas, né? Não precisa decorar o nome, tá? Porque o vestibular não vai te cobrar um nome. Essa verde aqui de baixo é a equação de Torricelli. Torricelli não tem tempo. Aí eu sempre falo pra galera assim, ó, tu quer ser nerd, nerd mesmo, assim, nerd de verdade? Tu quer ser aquele nerd raiz, né? Se alguém falar, ô, vamos lá no Maiquinho hoje, vamos lá no barzinho hoje, ele fala, não, cara, hoje eu tô Torricelli. O que é Torricelli? Hoje eu tô sem tempo, seu nerd. Você é nerd raiz, cara. Se você fala, isso é nerd raiz. Hoje eu tô Torricelli. O cara não vai entender, porque se ele não for nerd, ele não vai entender. Torricelli não tem tempo. Certo? Essa aqui é a equação da velocidade e essa aqui é a equação do espaço. Perfeito? E aí nós temos algumas equações, algumas coisas. Eu vou passar aqui rapidinho para vocês, que é o gráfico, né? Não tem como ficar sem um gráfico. Então, se eu tenho um gráfico e o gráfico S por T, vamos pegar aqui que é o mais difícil. S por T, se vocês perceberem aqui, o S ele é uma equação do segundo grau, T ao quadrado. Se ele é uma equação do segundo grau, ele é uma parábola, que pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo, tá? Ele pode ser dos dois jeitos. Qual é a moral disso aqui? A moral disso aqui, que quando você vê um gráfico desse, então lembra, ó, se é reta, MRU, MRU, sorvete. Se é parábola, MRUV. Não tem o que fazer. Até rimou, né? MRUV. Não tem o que fazer. Então você pode botar aqui assim, ó, tá para cima, significa o quê? Significa que a aceleração é maior que zero. E o que significa aceleração maior que zero? Significa que é positivo. E aí, se você quiser decorar isso mesmo, assim, de coração, você vem, apaga aqui, dá uma reduzidinha aqui no cantinho, e coloca um rostinho. Olha que bonitinho. Aceleração maior que zero, positiva, parábola com concavidade para cima. Ou seja, se for o contrário, concavidade para baixo, você vai ter uma aceleração menor que zero. Isso significa que ele está falando num gráfico negativo. Olha que triste a cara do menino. Certo? Então, basicamente é isso. Se vocês verem um gráfico assim, com cavidade para cima, tu sabe que é um gráfico de alguma coisa com aceleração positiva. Se a concavidade é para baixo, significa que a aceleração é negativa. O que isso quer dizer, aceleração positiva e negativa? Significa que na física, se você tem uma estrada, né, que ela vai nesse sentido aqui, certo? Uma estrada que vai nesse sentido da seta aqui, vamos fazer uma seta mais bonita, que eu não sei fazer seta bonita. Significa que se você está andando com o seu carro, eu também não sei desenhar carro, certo? Na verdade, eu não sei nem o que eu sei fazer, mas, enfim, dá para entender, né? Se você está andando com o carro para aquele lado e está acelerando, significa que a sua aceleração é positiva. Porque você definiu esse lado aqui como positivo e definiu esse lado aqui como negativo. Então, sinais o sinal ele tem uma questão teórica, entendeu? Se é positivo, está indo para o lado que a direção aponta.
né, no sentido que está apontando como positivo. Se você tem um carro e esse carro está indo para o lado oposto, significa que você está acelerando para o lado oposto. Não quer dizer que a aceleração diminui, significa que você está acelerando, porém, está indo para o outro lado. Se você pegar o mesmo carro aqui, é a mesma coisa que se estivesse dando ré, aí está indo para o negativo. Ou se você está acelerando para frente, positivo. É isso que aceleração positiva e negativa quer dizer. Mesma coisa a velocidade. Se você estiver com uma velocidade positiva, significa que a sua velocidade está para esse lado. Se você tiver uma velocidade negativa, significa que a sua velocidade está para esse lado. E aí que vem uma questão interessante, olha só. Vocês concordam comigo que positivo com positivo dá positivo? Então esse carro está acelerando. Negativo com negativo dá positivo, então esse carro também está acelerando. Só que ele está acelerando para o lado contrário. Entenderam? Ó, se liga nisso, gente. Negativo não quer dizer que está diminuindo. Negativo significa que está indo para o outro lado, tá? Inclusive, ele está acelerando para o outro lado. É como se tivesse engatado a ré e está acelerando. Ou positivo, está indo para o outro lado, ele está acelerando também. Nesses dois casos que eu botei aqui, eles estão acelerando. Perfeito? Tá bom. Então, agora vamos para a parte mais legal de todas, que é as contas. Vamos fazer conta. Vou botar aqui uma página nova. E vamos pegar a continha. Deixa eu ver a cara de vocês, se vocês estão bem. Então, estão mais ou menos bem ainda aí, né? Estão respirando, é isso aí. O que importa é isso, né? A hora que parar de respirar, alguém grita aí, tá? Aí a gente dá uma folga e vocês podem preparar o velório de vocês. Mas enquanto vocês não morrem, né, a gente segue a vida, beleza? Ninguém morreu até hoje de fazer vestibular, né? Pode ter morrido de ódio, mas morrer de morte morrida mesmo não, né? Então tá tudo bem. Então, vamos lá. Continuando. Eu apertei o botão errado. Não era esse, era esse. Olha lá. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, que não é o caso de vocês. Vocês não estão desatentos, eu espero. Espero que vocês estejam atentos. O motorista é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do tempo de reação. Considere dois motoristas. O primeiro atento e o segundo utilizando um celular enquanto dirige. Né? Vocês sabem que não pode usar celular enquanto dirige. Né? Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em uma situação análoga, aí tu já fica aqui que é análogo, já perdeu a questão, porque fica viajando na palavra análogo, tá? Uma situação parecida, né? Ignora isso, segue, foca no problema. Enquanto isso, em uma situação análoga, ele leva 1 segundo a mais, por causa do celular, para iniciar a frenagem. E o cara fica viajando, frenagem? Gente, às vezes eu fico indignado, assim, tem aluno que viaja por bobeira, sabe? Foca, cara, foca, esquece o análogo, esquece o frenagem, foca no problema, meu Deus do céu. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total do carro? Então, eu vou pegar a parte que importa do problema aqui, que é isso aqui, ó. Beleza? Essa parte é a parte que importa. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Você que está no celular já leu, né? Ó, tá bonitinho, né? Eu vou diminuir aqui só porque tem que ter espaço para fazer conta. Então, galera, para vocês não ficarem traumatizados, essa é a questão que tem mais conta de hoje, tá? O resto que a gente vai fazer. Aí você fala, resto? Como resto? Vai ter mais? Meu Deus! Se tu tá pensando assim, cara, isso é ruim, isso é ruim. Vamos pensar positivo. Vamos ser que nem o próton, pense positivo. Que é da nerd, cara. E não adianta, né? Quando o cara é nerd, é nerd. Não adianta. Eu só acho graça de piada nerd, piada que não tem graça. Então vamos anotar aqui, ó. Vamos dividir em 2, certo? Deus do céu, eles estão super empolgados hoje. É isso aí.
Só deixa eu olhar aqui para vocês, carinho, vocês aqui rapidinho, e perguntar uma coisa. Os cachorros estão atrapalhando muito? Não? Não. Então, beleza. Vamos lá, continuando. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, nós temos dois carros, certo? O atento e o desatento. Desatento. Tem dois carros, o atento e o desatento. Então, esse problema é um problema com duas coisas que no final vai se tornar uma só. Ambos estão acelerando com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Esse aqui também está com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Os dois estão assim. E o que que acontece? O que acontece é que ele me deu um dado para um e não me deu o dado para outro. E a gente vai achar, porque é isso que a gente vai fazer. O que mais que ele deu? Aí ele falou assim, um motorista atento acionou o freio com uma velocidade de 14 metros por segundo. Então eu sei que ele chegou a ter uma velocidade de 14 metros por segundo. E ele fala que o desatento, ele aciona os freios, porém ele leva 1 segundo a mais para frear. Tá, mas segundo é tempo. Aqui, no primeiro caso, ele não deu tempo. Como é que eu sei quantos segundos o cara fez? Eu vou calcular. Pego o vermes voadores atacam a Terra. Ó. Vermes voadores atacam a Terra. E eu sei que o cara chegou a uma velocidade de 14. Ele saiu, ele não, olha só que interessante, ele não falou isso, mas eles aceleram seus carros inicialmente. Então quer dizer que ele provavelmente estava parado. Se ele estava parado, a velocidade aqui é 0. A aceleração, ele me falou que vale 1. Então tem que achar o tempo. 1 vezes t é t. Então eu sei que esse cara, ele andou 14 segundos até acionar os freios. Se esse cara andou 14 segundos, esse aqui andou 1 segundo a mais, eu acabei de descobrir o tempo dele, que é 14 mais 1, que é 15. Descobri o tempo dele. Descobrindo o tempo dele, eu descubro a velocidade que ele estava. Olha só, né? É interessante, parece Sherlock Holmes, tu vai descobrindo o caso, né? Vai desvendando o caso. Qual a velocidade que ele estava? Bem, ele saiu do zero também, né? Ele começou inicialmente, a aceleração dele também era 1 segundo, porém ele levou 1 segundo a mais. Ele demorou 15 segundos, ou seja, ele chegou a uma velocidade de 15 metros por segundo quando ele começou a acionar os freios. Então, olha só, já temos dados, tempo, velocidade, aceleração. Quanto que ele andou nesse percurso? Porque ele quer saber o seguinte, que distância, vou pegar aqui um negócio colorido, que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a sua parada total. Se ele quer saber a diferença da distância, eu vou fazer o quê? Vou calcular a distância. Quanto que o atento andou, quanto que o desatento andou, faço um menos o outro e vejo a diferença. É isso que ele quer saber. Tá? Ele quer saber quantos metros 1 segundo de desatenção causa. E é chocante, vocês vão ficar chocados. Não sei que nem pintinhos, chocados. Chocados. Vamos achar a distância. Como é que eu acho a distância? Pega lá, eu não tenho tempo, Torricelli. Não tenho tempo, tenho que fazer essa prova rápido. Né? Eu não tenho tempo. Eu sou Torricelli, cara. Sou nerd mesmo. E daí, qual é o problema? Pega o verme voadores 2, atacam as pirâmides sagradas. Qual é a velocidade final do cara? O cara chegou a 14. 14 ao quadrado. Olha, coisa boa é quando é 0. 0 ao quadrado é 0, saiu do 0. 2 vezes a aceleração, que é 1, vezes ΔS. 14 ao quadrado, vocês vão ter que fazer isso lá na mão. Vocês lembram como é que faz continha? Né? 14 ao quadrado. 14 vezes 14, 4 vezes 4, 16, aquela coisa toda. Vocês querem que eu faça aqui?
Se quiser eu faço, 14, porque lá vocês vão ter que fazer. 4 vezes 4, 16, sobe 1, 4, 5, aí 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. O pessoal não tem mais mania de fazer conta hoje, né? Faz a soma aqui, 196. Então, você tem aqui, no caso, 196. 2 vezes 1, 2. Passa dividindo, você tem os incríveis ΔS de 196 dividido por 2, que vai dar 98. 98 metros. Esqueci como é que faz também, ó. 196 dividido por 2. Hoje o pessoal não faz mais conta, né? Vai dar 9. 9 vezes 2, 18. Abaixa 1, abaixa o 6. Vai dar 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16 é 98. A pratica tabuada, neguinho. Pratica tabuada, meu querido. Você que está assistindo aí, ó, pratica tabuada, porque sem tabuada não tem condições. Vou pagar aqui a continha. Certo, ele andou 98 metros. Tudo bem. Só que agora ele andou 98 metros acelerando. A gente vai descobrir quanto que ele andou freando. Vamos botar aqui coloca um canetinha preta aqui, ó. Freando, vamos ver. Qual era a aceleração dele freando? Tá aqui, ó. 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, nós vamos pegar aqui a mesma equação, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a delta S. Só que agora ele vai frear. Ó, se liga, presta atenção. Presta atenção. Ele vai frear. E ele vai começar a frear quando ele atingiu essa velocidade. Então, ele estava a 14 metros por segundo, né? Ele estava a 14 metros por segundo, e freou até parar. Quando ele parou, é zero. Entendeu a diferença? Agora, ele está fazendo isso com uma desaceleração de 5. Viu que belezinha? Tem que fazer isso aqui caber aqui. Então, vou apagar aqui. Então, ele estava com uma desaceleração de menos 5. Fazendo essa conta, tu já fez o 14 ao quadrado, tu não precisa fazer de novo. Né? Tu acabou de fazer no cantinho ali, ó, da 196. Viu? Só sofre uma vez. 2 vezes menos 5, menos 10. Delta S passa por outro lado, vai ficar 10 vezes delta S igual a 196. Passa o 10 para lá dividindo, vai ficar 196 dividido por 10, aqui é só andar uma casinha para a esquerda, você vai ter 19,6 metros. Ou seja, no total, esse cara andou 98 mais 19,6. O cara atento andou um total, se tu fizer a soma aqui, soma o 98. Essa outra conta do desatento vou ter que fazer em outra abinha. 98 mais 19,6, você vai ter um total de 117,6. Aí o cara que é afobado, como muitos, vão pegar e vão olhar lá na tabelinha, espero que não seja o caso de vocês, vão olhar lá, mas não tem esse valor. Claro que não tem, cara, claro que não tem. Ele quer saber quanto que um anda a mais que o outro, né? Quanto que um anda a mais que o outro. Só achou a distância de 1. Lembra? Então, é o que eu estou falando. Eu peguei a questão mais trabalhosa primeiro. Depois vocês vão dar uma acalmada. Tá? Fiquem tranquilos. A gente fez metade do problema. Agora vamos fazer outra metade. Né? Vamos em frente. Então, eu tenho isso aqui. Anota esse valor. 117,6 metros. Agora eu vou achar o do cara desatento. Vamos lá, achar o cara desatento. O que eu tenho do cara desatento? Eu tenho a velocidade dele e tenho o tempo dele. E tenho a aceleração inicial e tenho a aceleração final. Perfeito, vou fazer a mesma coisa. Tá vendo? Se tu fez a primeira parte, é só fazer de novo a primeira parte para outro cara. Pronto, não tem. É só trabalhoso, não é que é impossível. Vamos lá. Então, o cara desatento, ele acelerou 1 metro por segundo ao quadrado. Agora ele fez tudo isso em 15 segundos.
a velocidade final dele era 15 metros por segundo. Então, vamos ao cálculo. Sorvete não é vermes voadores 2 atacam as pirâmides sagradas. Velocidade final do cara, 15. Que 15 mais feio. 15. Velocidade inicial, 0. 2 vezes 1, 2. 15 ao quadrado. Vamos lá. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. 5, 6, 7. 5, 1. Temos, então, aqui dá 12, 225. 225, né? 2 vezes 1, 2. Passa o 2 para o outro lado dividindo. E você tem um incrível valor de 225 dividido por 2, que vai dar 112,5. Essa é a parte que ele fez acelerando. Agora vamos para a parte que ele faz desacelerando. Desacelerando, ele vai ter uma desaceleração negativa, né? Porque ele está indo para o outro, a aceleração está indo para o outro lado. Menos 5 metros por segundo ao quadrado, e agora eu vou considerar a velocidade que ele começou a frear. Né? Ele começou a frear a 15 metros por segundo, e ele parou quando ele chegou no zero. Mesma conta. V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S. Parou, virou zero. 15 ao quadrado, eu já sei quanto é que é 15 ao quadrado. 2 vezes menos 5, que é a aceleração. 15 ao quadrado eu já fiz aqui, 225. Então vai ficar 0 igual a 225 menos 10 vezes ΔS. Passo para o outro lado, 10 ΔS igual a 225. ΔS dele freando vai ser 225 dividido por 10, que vai dar 22,5. Pronto, isso aqui é ele freando, isso aqui é ele acelerando. Fazendo a conta, nós teremos o total, somando tudo aqui, nós teremos um total disso. Somando tudo vai dar, vamos fazer aqui, 112,5 mais 22,5. Você vai ter, eu fiz essa conta, 135. 135 metros. Certo? Então, olha só, esse cara ele andou 135 metros. Para fechar a conta, se o atento, vocês não sei se vocês lembram, mas o atento andou 117,6. O outro desatento, então ele andou 135 metros. Para saber a diferença que um andou em relação ao outro, é só fazer um menos o outro. 135 menos 117,6 vai dar um incrível valor de 17,4 metros. Será que tem? Será que não tem? Tcharam! 17,4 metros. Tem. Isso é uma questão de Enem. Certo? Eu não inventei. Respira. Tá tudo bem. Né? Sem crise. Deixa eu ver. Cadê? Tá, eu quero a seta. Eu tenho que achar os botões que eu tenho que apertar aqui. Foi puxada essa, não foi? Foi um pouquinho, né? Para quem gosta de conta e de física, é o paraíso, né? Para quem não gosta, ficou um pouco preocupado. Então, só para vocês perceberem, tem essa conta e essa. Aqui eu fiz a conta do primeiro carro, a conta do segundo carro, e a diferença entre elas. Basicamente, galera, o que eu fiz foi usar vermes voadores atacam as pirâmides sagradas. Vermes voadores atacam as pirâmides sagradas. Foi só uma equação que eu utilizei.
A outra eu utilizei só no início aqui, para achar o tempo. Mas eu nem sei, né? No caso aqui, eu achei o tempo. Ah, eu precisei achar o tempo para quê? Porque com esse tempo de 14, eu achei o tempo de 15. Com o tempo de 15, eu achei o que eu precisava, que era a velocidade. Para isso, eu usei o Vovoat, certo? Do resto é tudo aplicação. Tudo aplicação. Então, para quem não entendeu, o cara atento está andando, saiu do zero e começou a acelerar. Quando ele chegou a uma velocidade de 14, ele começou a frear e parou. Qual foi a distância que ele andou? É só aplicar aqui na conta. 14 ao quadrado igual a zero ao quadrado, que é zero. 2 vezes 1 delta S, 14 ao quadrado, 196. 2 vezes delta S, passo dividindo, andou 98. Chegou no 14, ele começou a frear. Então, começou a frear é outro problema. Agora, ele está aqui, ó. Começou a frear. Começou a frear com 14 metros por segundo ao quadrado. Com uma desaceleração de 5 negativo. E ele vai parar com zero. 14 ao quadrado, 196, menos 10, 196, passa o 10 dividindo, 19,6. Total que ele andou, 117,6. Certo? Esse é o total que ele andou. Só estou fazendo uma revisão rapidinho aqui para vocês. Enquanto isso, outro cara, ele estava acelerando ao metro por segundo ao quadrado, demorou 15 segundos para frear, ou seja, ele estava numa velocidade de 15 metros por segundo, quando ele começou a frear. Quanto que ele andou até chegar do início ao 15? Jogo, ele saiu do zero, ele chegou no 15, 2 vezes 1, 2, passa dividindo, 11, 112,5 metros. Começou a frear. Quando ele começou a frear, ele já estava a essa velocidade. Então, ele começou a frear 15 ao quadrado, 225, 2 vezes menos 5, que ele está começando a frear, 225 menos 10, passa o 10 dividindo, 22. Total, 135. Ele andou 135 metros. Por causa de um segundo fez com que o cara tivesse que andar a mais 17,4 metros. 17,4 metros é muita coisa. É isso que o Enem queria conscientizar vocês, que um segundo de distração no trânsito faz com que você cause um acidente, porque você vai parar 17,4 metros à frente. Né? Interessante, né? O Enem, ele é consciência. Belezura? Tranquilo? Então tá. Agora vamos para os mais fáceis. Os mais fáceis eu deixei para o fim. Eu sei que muitos não gostam de conta, então fui tirando as contas na medida do possível. Eu gosto de conta, conta me deixa acordado. Foi até por isso que eu escolhi fazer física, sabe? Eu queria fazer ou psicologia ou física. Aí eu pensei, eu gosto de ler, mas ler me dá sono. Então eu vou ficar com sono a faculdade inteira, porque psicologia é ler, né? Ver os livros que os caras tinham que ler. E conta me deixa acordado. Então, como eu vou ter que estudar muito na faculdade de qualquer jeito, pelo menos eu vou ficar acordado, vou fazer conta, vou estudar conta. Escolhi fazer física. Isso aí, fiquem acordados, façam física. Inclusive, nós temos física no IFC, façam física. Olha aí, tem um curso de física lá bombando. Só entrar, fazer e ser feliz. Olha o Cauã aí. O Cauã vai fazer física, né, Cauã? Faz de conta que sim, cara. Né? Tá gravando. Bruno Peronde, venha para a física você também. Seja um cara feliz, acordado, né? Que conta deixa a gente acordado. Vamos ver a próxima conta. A próxima é essa daqui. Essa aqui é mais intuitiva. Olha lá. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características de uma ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chave de roda. Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada? Ele pode botar qual ou quais, né, para ficar mais difícil, mas ele foi bonzinho e botou só qual. Nós temos esse estilo de chave aqui, que você empurra ela para um lado e empurra ela para o outro, né? Você faz um movimento assim. Você tem essa chave de roda, você engata o parafuso aqui no pneu e empurra ela só para um lado, né? Pode ser para lá ou para cá. E tem essa aqui que é o mesmo princípio da primeira, né? Você
faz uma força para cá e faz uma outra força para cá. E aí você faz com que a roda, com que essa chave gire, certo? O que vocês estão trabalhando aqui é com uma coisa que nós chamamos de braço de alavanca, certo? O momento de uma força, ou torque. Você está causando um torque. Vai depender de duas coisas isso aqui. Vai depender da sua força aplicada, né, o valor da força que você aplica, e a distância que você aplica de um ponto fixo. Aqui nós temos duas forças e dois pontos fixos. Aqui eu tenho uma força e um ponto fixo, que é esse aqui. O ponto fixo está aqui, ó, certo? E aqui também eu tenho um ponto fixo e tenho duas forças, certo? Então eu tenho a distância até a metade do ponto fixo aqui, até outro ponto fixo. Basicamente, eu quero ver vocês que estão prestando atenção, qual que vocês acham que é? Não sei se já fizeram essa questão. Onde tiver mais força ou mais braço de alavanca, você ganha. Vamos supor que a força é a mesma. Esse cara tem 20 centímetros aqui, ó. Então, de um lado, eu vou aplicar um braço de alavanca, que a equação basicamente é essa aqui. O torque é força vezes braço de alavanca. Então, eu tenho aqui uma força aplicada a 20 centímetros e uma força aplicada a 20 centímetros. Então, o que eu vou ter? Nesse caso aqui, eu vou ter F vezes 20, mais a outra força F vezes 20. F vezes 20 mais F vezes 20 vai dar 40F. Para essa chave aqui. No caso da de baixo, eu tenho uma força aplicada a 30. Então, eu tenho F vezes 30. Nesse caso aqui. Certo? E nesse caso aqui é 25 no total. Dividido por 2, dá 2,5 aqui, 12,5. Né? 12,5 aqui e aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho F vezes 12,5 mais F vezes 12,5. Fazendo essa soma aqui, eu vou ter 25F. Quem que tem mais? 40, 30 ou 25? 40, né? Então, a gente sabe que é a chave 1. Só que aí o que ele fez? Ele fez a chave 1 e a chave 1. Em função do quê? Em função do momento da força ser menor? Não, ele é maior. Né? Ele é maior justamente por quê? Por causa de uma função de duas forças, binário, 2. Então, a resposta é a letra B. Maravilha? Maravilha, olha. O Enem ensinando você a trocar roda de carro, que é beleza. Então, aqui você está trabalhando com duas coisas, braço de alavanca e força. Vamos supor que tu não entenda nada de física, mas isso aqui é uma coisa um pouco intuitiva, né? Só tu imaginar, quanto mais comprido o cabo, mais fácil de você conseguir girar o que está lá naquela ponta. É por isso que nas portas, quando você vai abrir a porta da sua casa, né? Tá aqui a porta. Vou pegar esse aqui, ó. Tá aqui a porta. Aí ela faz isso. Onde é que você puxa? Puxa aqui na ponta, né? E as dobradiças estão aqui no canto. Por isso que tu não tem o trinco lá aqui, né, perto das dobradiças. Fica muito mais difícil abrir uma porta assim. Então eu boto aqui justamente para o braço de alavanca funcionar, entendeu? Para ter um maior momento de uma força. Olha, essa é a minha instalatinha agora. Essa é a minha cadela. Né? Belezura, galera? Então tá. Vamos apagar isso aqui. Letra B. Achamos ela. Bonitinho. Eu não sei, vocês estão entendendo? Vocês ficam em silêncio, não perguntam nada, vocês podem perguntar, tá bom? Eu estou levando porque eu estou achando que vocês estão mais ou menos. Deixa eu ver aqui a cara de vocês. Não estão entendendo nada. O pessoal que entrou aí só para pegar a chamada aí, não perdeu o cursinho, estão entendendo alguma coisa? O pessoal que está acompanhando aí. Temos dois acompanhando. Tem o Cauã e o Bruno. Mais alguém aí? Cauã e Bruno, sei que estão aí. Ana Júlia, tá tudo certo por aqui até agora. Você tem o hábito de mentir na cara dura assim, Ana? Meu Deus, tá tudo bem por aqui. Meu Deus do céu, ela nem... Olha só o pessoal. Gente, Heloísa também. Então tá.
Vocês são ótimas mentirosas, viu? Gente do céu. A Letícia. Tá bom. Tá certo. Depois vocês vão rever o vídeo e tudo também, né? Eu sei que vocês são pessoas dedicadas, vão entender. Qualquer coisa me procurem lá ao vivo, a gente tenta tirar uma duvidazinha também. Procurar lá na sala da física. Quem sabe eu já convenço vocês a fazerem física. Vamos pro próximo aqui, ó. Falta pouco, falta 20 minutos. Olha lá. Essa aqui é muito parecida, galera. Muito parecida. Só tem um detalhe aqui. E esse detalhe você tem que prestar atenção. Vamos ler aqui a questão. Eu, particularmente, gosto muito dessa questão de conteúdo que eu fico jogando uma coisa para outra, assim, tentando desvendar. É o mesmo conteúdo do anterior, tá? É momento de uma força, ou torque. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz e um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro. Então, essa aqui de cima é a barra de ferro, essa é a madeira triangular e esse é o saco de arroz. Homogêneo. O que é cilíndrico e homogêneo? Quer dizer que ela tem a mesma massa distribuída por todo o seu comprimento, certo? Ela não é mais grossa e mais fina, ela é homogênea, certinha. Ele propôs que fizessem a mediação da massa da barra utilizando esses objetos. Mediação, medir. Ele propôs que se medisse a barra usando esses objetos, certo? O saco de arroz, a barra e o triângulo. Ele quer saber quanto é que, como se fala no dia a dia, quanto é que pesa a barra, mas não é o peso que eu vou fazer, quero achar a massa. Para isso, os alunos fizeram as marcações na barra, dividindo ela em 8 partes. Então, tem 8 partes divididas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, em seguida, apoiaram ela na base triangular com um saco de arroz pendurado na extremidade. E aí, ela alcançou o equilíbrio nessa configuração que está aqui, certo? Desse jeito que ficou aqui, ou seja, um pedaço maior para a direita, um pedaço menor para a esquerda, porém o saco de arroz está aqui pendurado. Nessa situação, qual foi a massa da barra? Esquece saber a massa da barra. Gurizada, tem o seguinte, ó. Se você pega alguma coisa que é homogêneo, que nem esse palitinho aqui, deixa eu ver se vocês estão enxergando meu palitinho. É um monte de botão até eu enxergar vocês aqui. Esse palitinho aqui, eu coloco o dedo no meio, vou botar 2 dedos, né, que eu sou. E aí ele está em equilíbrio. Significa que eu estou equilibrando ele no meio. Tá? Se eu botar para cá, ele cai. Se eu botar para cá, ele cai. Mas no meio, ele está em equilíbrio. Significa que o centro de massa dele é aqui. Toda a massa dele, o peso dele está concentrado aqui no meio. Certo? Então é isso que está acontecendo lá. Eu vou pegar aquela barra e vou ver onde é que é o meio dela. O meio dela é no meio. Eita. Vai, tossindo. O meio dela é no meio, né? E o meio dela, se vocês pararem para perceber, o meio da barra é aqui. Olha só. Vê se não está certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o peso da barra está aqui, bem no meio, certo? E aí nós temos outra força, que é a força do saco de arroz. O saco de arroz está aqui, fazendo um peso para cá também. E aí ele ficou em equilíbrio, perfeito? Ou seja, tem uma força para um lado, uma força para o outro. Entenderam? Estão entendendo? Desse lado aqui, cadê a canetinha? Desse lado aqui, eu vou fazer matematicamente, né? Porque senão eu teria que multiplicar pela gravidade e tudo, mas como são só 2 forças, a gente pode fazer direto, que a gravidade meio que vai se anular uma do lado da outra. Então você tem que o braço de alavanca desse lado aqui, o torque desse lado, tem que ser igual ao torque desse lado. Tá? Eles têm que ser iguais, porque eles estão em equilíbrio. E torque é força vezes braço de alavanca. Força vezes braço de alavanca. Aqui eu tenho uma distância de 3 do ponto fixo.
Aqui eu tenho uma distância do ponto fixo de 1. Né? Então, vamos fazer a conta aqui. Ó. A força aqui é 5. Está escrito aqui. Ó. Deixa eu diminuir um pouco essa borracha. Viu? A força aqui é 5. Então, vamos continuar. 5 vezes a distância, que é 3. Do outro lado, eu tenho um F que eu não sei, que é o que ele está querendo descobrir. É F vezes 1. Então, aqui vai dar 15 F. Para deixar correto, a gente pode falar que é 15 quilogramas força. Porque 1 quilograma força, ele tem o mesmo valor que 1 quilograma. Então, nesse caso, a massa também é 15 quilogramas. Ou seja, a barrinha tem 15 quilogramas. Viu como é uma questão só de ficar jogando para um lado e para o outro? Né? Aqui tu poderia fazer até logicamente, quem gosta de pensar logicamente, ó, se aqui é 3 para 1, aqui é 5, significa que esse lado aqui tem que ser 3 vezes mais pesado. Ou seja, 3 vezes 5, 15. Também dá para fazer por lógica, quem gosta de lógica. Nada mais, na verdade, isso que eu fiz aqui é a lógica escrita, nada mais é do que a lógica escrita. Certo? 5, 5. 3, 3. Do outro lado, eu não tenho um F, 1. Como é que eu cheguei nesse 1? É tudo em relação ao ponto fixo. Tudo em relação ao ponto fixo. Esse cara aqui é fixo, ele não se mexe. Então, a força da barra, lembrem, a barra está no meio. Né? Então, a força da barra está no meio. Agora, a barra está pendurada ali. Quanto que da barra está para cá? 1. E para cá? 3. 1 para 3. Qual é a força que está aplicada aqui? A força está aqui. Força vezes o braço de alavanca. Força vezes o braço de alavanca. É assim que funciona. Belezinha? Fizemos mais uma. Vamos apagar. Vocês sabem que não precisa copiar, né? Vocês estão tirando print. Dá para tirar print. Aí depois vocês veem na gravação também, sem problemas. E agora eu acho que chegamos à última questão. É, a última questão. Tem mais questões, mas eu não vou fazer hoje. Deixa para o próximo. Essa questão é uma questão agora que eu vou explicar para vocês uma coisinha. Existem 3 tipos de energia mecânica. Existem vários tipos de energia, né? Energia nuclear forte, energia nuclear fraca, energia elétrica. Existem as energias mecânicas. Energias mecânicas tem 3. Quais são as 3 energias mecânicas que existem? Existe a energia mecânica cinética, que a gente chama de energia cinética. Existe a energia mecânica, que é a energia potencial gravitacional. E existe a energia que a gente chama de potencial elástica. A cinética, ela depende do movimento. Se tem movimento, tem velocidade. A potencial gravitacional depende da gravidade, mas ela depende de uma outra coisa que define ela melhor, que é a altura. Se tem altura, saúde. A moça espirrou ali, melhoras. Isso me lembra uma vez que eu estava aplicando uma prova e eu espirrei e o pessoal estava com raiva porque a prova estava difícil e um aluno falou de coração assim, Deus te leve, Fabão. Você vê como que estava o nível da prova. E eu falei, para mim seria melhor que ele me levasse, mas eu vou ficar aqui só para ver você se dar bem na vida e tirar 10 nessa prova. Ó, ele não tirou 10. Né? É, paciência, né? E a potencial elástica depende de molas, coisas elásticas, elástico, tudo. E aí tem um K, que a gente chama de constante elástica da mola. Basicamente, as equações são essas aqui, ó. Energia cinética depende da velocidade, você vai ter m v ao quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional vai ter m g h. Energia potencial elástica é k x ao quadrado sobre 2. O que é esse kx ao quadrado sobre 2?
Constante da mola significa constante elástica se a mola é molinha ou se a mola é dura. Né? Isso define o tipo de mola que você tem. Delta X é o quanto que você deformou essa mola, certo? Ela está aqui, você deformou uns 20 centímetros. Então, você aplicou uma energia, você gastou uma energia ali, certo? Energia potencial gravitacional. Você tem a sua massa, tem a sua gravidade, e dependendo da altura que você está, por exemplo, estou aqui, ó, com ele parado, minha mão está parada. Vou pegar alguma coisa aqui, esse carregador. Ele está parado. Se ele está parado em relação a essa mesa, a velocidade dele é zero, energia cinética é zero. Mas ele tem uma altura. Se ele tem uma altura, ele tem energia. Energia potencial gravitacional. Na hora que ele cai, acabou a altura, mas veio velocidade. Entendeu? Que o que tinha de altura foi diminuindo de altura, mas ganhando de velocidade. Em outras palavras, o que tinha de energia potencial gravitacional foi sendo transformado em energia cinética. Uma outra coisa que a gente pode analisar, por exemplo, é esse problema que a gente vai analisar agora. Ele tem um arco e flecha. O arco e flecha tem uma elasticidade. Então, ele puxa, tem uma elasticidade. Na hora que ele larga, a elasticidade diminui e a flecha ganha velocidade. Olha só. A elasticidade diminui e ele ganha velocidade. Ou seja, ele tinha uma energia elástica, diminuiu e ganhou energia cinética. Será que é isso que o problema está perguntando? Vamos ver aqui. Deixa eu apagar tudo isso. Observe a situação descrita na tirinha abaixo. Assim que o menino lança a flecha, assim, ó, assim que o menino lança, assim, logo em seguida que saiu, assim que o menino lança a flecha, há uma transformação do tipo de energia em outra. A transformação nesse caso ou seja, ele está aqui, ó, aqui é elástico, certo? Quando a flecha saiu, ela ganhou velocidade, certo? Vou botar de outra cor aqui. Aqui ele está puxando o arco e flecha. Aqui ele tem uma energia potencial elástica. Na hora que ele largou, saiu a flecha. A flecha tem uma velocidade. Ela adquiriu uma energia cinética. Potencial elástica em cinética. Entendeu? Agora, se pegasse aqui, ó, a flecha saiu voando. Ela tinha cinética, 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 cinética. Vamos supor que a flecha foi subindo, né? Se ela subisse, se a flecha fosse subindo, ela tinha velocidade e começou a ganhar altura. Ela teria se transformado de cinética em potencial gravitacional. Certo? É outra transformação que pode ocorrer logo depois. Mas ele não falou logo depois, ele falou assim que o menino lança a flecha. Na saída. Então não tem nem conta essa aqui, puramente teoria. Certinho, galera? Que maravilha, né? Trilegal. Deixa eu sair daqui. Sair. Fechar. Parar. E aí? Ó, paramos com 5 minutos. Tinha até 9h45. Tudo bem? Fechou? É isso mesmo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Quer ficar em silêncio? Vocês têm duas opções, falar ou ficar em silêncio. Ou ficar em silêncio e falar. Não? Tudo certo? Acharam difícil, mais ou menos? Ah, para. Teu áudio está desligado, Luísa. Eu vejo que tu fala. Oi? É tranquilo, é bem de boa. Bem de boa? Beleza. Bruno Perondi ali também, tá aí prestando atenção. Pessoal, eu sei que é um pouco, assim, de primeira pode parecer um pouco difícil, né? Eu não sei se já fizeram alguma dessas questões também com vocês ali anteriormente, pode ser que sim, porém é sempre bom dar uma revisada, né? Então, se vocês quiserem ver mais questões, tem lá o canal para vocês assistirem. Eu estou no IF, pode me procurar para tirar dúvida. Eu estou na sala de professores de física e espero que vocês vão muito bem no Enem.
né? O pessoal do segundo ano, eu sei que vocês não vão passar, porque vocês estão no segundo ano, né? Então não pode ir para faculdade. Vocês podem passar, mas não vão para faculdade, porque estão no segundo ano, tem que fazer o terceiro. E a galera que vai fazer definitivamente, espero que passe. Então até que a gente conseguiu bastante gente no sábado de manhã, né? Achei que ia dar menos. E agora vocês têm aula do quê? História? História? Coisa boa, hein? Rapaz, é igual dar uma ré com um carro acelerado, né? Porque o jeito de pensar física é um negócio, história é outro, né? Parece que tu dá, sabe quando tu engatar ré ou qualquer marcha sem apertar na embreagem, vai, né? Acho que vai acontecer isso com o cérebro de vocês agora, porque um jeito de pensar é totalmente do outro. Mas então tá, uma boa aula de história para vocês, espero que vocês gostem e valeu, galera. Era isso, fechou.